Glórias a Deus. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito contente de estar aqui. Normalmente, como o presbítero Davi já falou, eu e minha esposa somos líderes do Ministério de Adolescentes, então o nosso público é um pouco mais jovem. Na minha cabeça, todos vocês são um pouco mais novos. Eu passei um filtro aqui e o máximo é 17, então tá todo mundo jovenzinho. Brincadeiras à parte, muito obrigado mesmo. Estou muito contente de estar compartilhando um pouquinho do que o Senhor tem ensinado pra gente. Como o presbítero falou, nós somos da Igreja Batista e nós temos aprendido muito com o Senhor ali, principalmente com os adolescentes, né? A gente fala que o compartilhar da palavra é como uma mesa, né? Nós servimos eles, somos anfitriões, mas a gente se alimenta desse mesmo alimento. Então o Senhor tem entregue para eles o que também tem nos ensinado. E por isso, pediu uma permissão do pastor para fazer uma breve dinâmica de corrida. Não, brincadeira. Com a igreja, vocês só vão precisar levantar a mão se vocês disserem sim para essas perguntas. Vamos lá. Uma introdução anterior. O que eu gostaria de tratar com a igreja hoje é sobre o nosso hábito de contemplar o Senhor e como isso se relaciona junto com a nossa fé, com a nossa gratidão da presença dele. Então vamos lá. Levante sua mão se a resposta for sim. Você já sentiu a presença de Deus? Amém? Ótimo, ótimo, ótimo. Glória a Deus. Isso foi bom? Foi gostoso? Foi prazeroso? Foi instigante? Amém? Sim. Você acredita que Deus se fazia presente no Antigo Testamento? Nos tempos bíblicos? Hoje, você acredita que Ele é presente na sua vida da mesma maneira como é descrito nos tempos bíblicos? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Paizinho querido, nós engrandecemos o seu nome porque só o Senhor é digno, porque aprove a Ti, ó Deus, abrir os nossos olhos enquanto nós éramos cegos, Senhor, e nos mostrar a sua maravilhosa graça, Senhor. Nos pescar de um mar de pecado, Senhor, e nos trazer, como o Senhor falou mais cedo, para o reino do Filho do seu amor. Nós te agradecemos porque não poderíamos fazer isso sozinhos, mas o Senhor, com a sua graça e sua bondade, Pai, fez isso por nós. Uma atitude que a gente nunca poderia fazer, que nós não poderíamos nem conjecturar essa habilidade, Paizinho, mas o Senhor nos resgatou com o poder, com o alto custo do sangue do seu próprio Filho. E nós queremos te render graças e pedir que o Senhor nessa noite possa estar iluminando a nossa mente, os nossos corações, amolecendo os nossos corações para a palavra que o Senhor tem para compartilhar com todos nós e que no final dessa noite a gente possa sair incentivado pela tua palavra, pelo poder que habita nela, que existe nela, e na verdade pelo Espírito que habita em nós, de fazer aquilo que a tua palavra mesmo nos coloca como responsabilidade, nos encoraja a fazer com o teu Espírito, Paizinho, de coragem, de ousadia, Senhor, e de equilíbrio. Essa é a oração que nós fazemos unicamente mediante o sangue do seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. A igreja pode abrir a Bíblia em Gênesis 3:8. Normalmente eu peço para um adolescente ler, mas eu hoje vou ler aqui. Gênesis 3:8. Na palavra do Senhor diz assim, a minha versão é a NVI, vou estar lendo aqui. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse trecho, ele fala uma coisa bem breve sobre a presença de Deus. Fala que ele estava ali no jardim. E os teólogos falam que, pela forma como está descrito ali, que caminhava no jardim, e tem uma outra versão, acho que na Ara, na Almeida, vai falar que ao virar do dia, ele passava ali. E essa ideia é de algo que era costumeiro, como se fosse uma rotina para o povo judeu. Então, pela forma como está escrito, acredita-se que isso era algo que acontecia dia após dia. Então, quando eles ouviram, e eu não sei se era o próprio Jesus, que já seria incrível, né, porque a palavra fala que Jesus foi crucificado antes da fundação dos tempos. Então, Jesus já tinha, antes mesmo de vir na Virgem Maria, um corpo. Isso é loucura, né? Mas, além disso, poderia ser o Espírito de Deus, como um sopro que fazia isso nas árvores. E eles falam, a presença, né, como a gente falou, já sentimos a presença de Deus, é algo que não precisa de som. Não precisava ser os pés do carpinteiro quebrando os galinhos, mas a presença de Deus já diria para eles, Deus está aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é sobre esse primeiro momento
da presença de Deus, tratada na palavra de Deus, na presença do homem, né? Além, obviamente, da criação, tinha uma constância do homem vendo e conversando com Deus. Não quero falar exatamente sobre a queda do homem aqui, é só para falar sobre esse primeiro ponto da presença de Deus. No Éden, primeira presença dele no Éden. Vamos abrir rapidinho, ali do ladinho, em Êxodo 25, 8. Perdão, igreja. Pode ser Êxodo 40, do 33 ao 38. Êxodo 40, do 33 ao 38. E, enquanto vocês vão abrindo, nesse trecho, que eu falei antes, do 25, 8, fala sobre a presença de Deus no deserto. Ele prometeu, no 25, 8, com a seguinte frase: depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. E o que a gente vai ler agora, no 40, do 33 ao 38, é ele colocando em prática. Amém? Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava acima do tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Se, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo na nuvem à vista de todos os israelitas em todas as suas jornadas. Quão incrível é isso! Um Deus que, depois de ter alimentado o povo, dado água, dado todas as ordens e tudo que nós sabemos, prometeu mais uma vez: eu vou estar no meio de vocês. E recentemente na nossa igreja a gente está fazendo uma série que é sobre a sombra e a realidade. Pegando uma sombra do Antigo Testamento, falando sobre coisas que aconteciam, que descreviam alguma situação, e como a realidade disso é completa em Jesus Cristo. E nesse centro, a gente estava algumas semanas atrás falando sobre isso, sobre como Deus falou: eu estarei no meio de vocês. E não é como nós brasileiros usamos às vezes: eu estou no meio da galera. Às vezes você está um pouquinho mais no canto, às vezes você está no meio, às vezes você está um pouquinho longe, mas você se considera no meio. Era literal. Ele estava no meio. A exata acessibilidade de todos no acampamento. Então, às vezes a gente pensa que a palavra de Deus é muito figurativa. A gente costuma falar: será que foram 7 dias que ele criou o mundo? Será que não? Será que o que ele falou que ele vai vir em carne não? Será que é o Emanuel, dando um spoiler? O nome dele vai ser chamado Emanuel. Será que é Emanuel mesmo? É figurativo? A gente costuma falar, mas muitas vezes Deus, ele é assim, cravado. Ele diz e ele cumpre aquilo exatamente. Quando a gente fala: não vai ser exatamente no meio, mas exatamente no meio. E ele vem de uma maneira Deus, incrível, e ele habita no meio do seu povo de uma maneira mágica. Eu adoro fantasia, adoro filmes e coisas de fantasia realmente, gosto de jogar RPG com os meus amigos, e a gente usa muita imaginação. E eu olho e falo: a gente poderia fazer centenas de milhares de filmes para tentar desenhar ou gerar nas nossas crianças o absurdo de lindo que é no meio de um deserto, do absoluto escuro, uma nuvem de fogo. Gente, é muito escuro. Eu já fui nas dunas de Floripa com os meus pais uma vez, estava mais escurinho. Não era tão noite, porque ainda, como fotógrafo, as areias elas refletem um pouquinho que tem da luz. Mas eu fico imaginando aquela nuvem de fogo iluminando todo o deserto. É algo que é para arrepiar aqueles que vêm. Então, Deus estava presente no deserto. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente, para quando Deus vai estar presente na Galileia. E vamos ler João 1, do 11 ao 14. Enquanto a gente abre, vou ler um trechinho rapidinho de Mateus 1:23, que eu acabei dando uma antecipada, mas diz assim: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E acho que essa presença a gente já sabe quem que é, né? Graças a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E em João, a palavra vai falar sobre isso. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem no seu nome,
deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ah, gente, que coisa incrível. E outra coisa que eu aprendi recentemente é que o termo aqui, quando ele fala e a palavra se tornou carne, é tabernaculou-se. Então a gente acabou de falar sobre o tabernáculo e estamos falando sobre um Deus que agora é os 3 estágios em um. É todo o processo. Você estava na presença de Deus, você estava no Santo dos Santos, você estava na presença de Deus, que é o mesmo Jesus que quando foram falar para ele, ei, quem que é o Messias que estamos procurando? Ele falou, eu sou. E pelo mísero ato dele falar, eu sou, o tetragrama, o Yahvé, o texto diz, e eles caíram como mortos. Essa é a presença de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nós vimos a presença de Jesus no Éden, como talvez o carpinteiro, ou talvez o próprio Deus, em uma luz assustadora, presente com eles caminhando. Depois nós vimos ele sobre o deserto, não apenas alimentando, dando água, mas sendo o calor que os aquecia durante a noite, porque no meio da areia, a gente sabe, fica bem geladinho, e durante o dia fica bem quentinho. Ele era a nuvem que pairava sobre eles para trazer refresco, e ele era o calor que os aquecia durante a noite. E agora, impresso 3D, Jesus Cristo de Nazaré veio como homem e, como diz a palavra, cheio de graça. E aqui é maravilhoso porque não fala só dele, mas fala da gente. Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então foi espalhado, né? E graças a Deus a diáspora, né, aconteceu. Roma não gostava nem um pouco disso e espalhou essa palavra por todas as estradas até que um dia chegou nas nossas terras brasileiras. Mas é isso, essa palavra foi espalhada para todos nós, e nós, mesmo não tendo, não sei se alguém aqui tem linhagem de judia, eu não sei se eu tenho, talvez pelo cantinho que eu tenho cigano, mas não sei. Sou, até onde eu saiba, um gentil, e chegou para mim essa palavra de salvação. Fomos, então, como diz Paulo em Gálatas, todos nós convidados a fazer parte da família de Abraão. Continuando, gostamos de Bíblia. Em João 14, 16 a 21, logo do ladinho, gente. Vamos para mais um estágio dessa presença do nosso Senhor que nós devemos aprender a contemplar. E é a presença, como meu amado pai falou agora há pouco, em nós, na igreja do Senhor, né? A extensão do corpo de Cristo somos nós, né? O qual ele é o cabeça, na verdade, nós somos o seu corpo. Então, as células desse corpo estaremos citados aqui nesse lindo trecho. 14, do 16 ao 21, irmãos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Aleluia. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Amém? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém, gente. Deus tem se revelado a gente. Somos parte disso. Ele tem se revelado à sua igreja, tem nos ensinado a contemplar a sua presença. E se vocês forem rápidos, podem abrir comigo em Romanos 8:11, mas se vocês não quiserem, eu posso ler aqui rapidinho. Diz assim: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Ou seja, primeiro Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, que sabemos que uma coisa que ele não é mentiroso, né? Tudo que ele falou, ele cumpriu. Eu brinco com os adolescentes que a gente, e dando mais um spoiler do que eu vou falar mais pra frente, mas às vezes a gente tem dificuldade de acreditar em Jesus. Jesus falou,
ó pessoal, espera um pouquinho, eu vou me anunciar o Messias. Daí a galera, pô, mano, que demora, né? O cara, será que ele não vai se anunciar? Anunciou o Messias. Daí ele falou, ó pessoal, eu vou ser preso. Não, mano, que ser preso, Jesus? Nada, aqui, ó, eu meto a espada no cara. Jesus foi preso. Ele falou, pessoal, eu vou morrer. Meu Deus, Jesus morreu. Mas fica tranquilo, eu vou ressuscitar. Ele ressuscitou. Meu Deus, eu vou pro céu, eu vou ascender aos céus. Ele disse, não, vai nada, cara. Agora que começou o ministério, e ele ascendeu aos céus, e ele disse, meu Jesus, esse cara não para de fazer surpresa. E todas as surpresas ele avisa. Que engraçado, né? A gente falta tanta fé na gente, que o cara que só cumpre o que ele fala uma coisa nova e a gente fala, não sei, como que é o currículo desse menino, né? A gente às vezes tende a não levar a sério, mas aqui está primeiro Jesus Cristo e depois o apóstolo Paulo, nosso apóstolo dos gentios, dizendo que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita nessas paredes, que são muito lindas, afinal, não. Em outras paredes mais bonitas, vocês, eu. Ele habita em nós, ele nos fez habitação. E para continuar, ele também diz em Coríntios, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Amém. E acabou por aí. A presença de Deus acabou. Isso já é incrível, já. Por mim, podia ter acabado por aí, saber que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, que nem a morte pôde segurar, o Espírito que fala que quando Jesus desceu ao Hades, ele levou cativos, né? Os expôs. Esse Espírito para mim já estava ótimo. Mas você conhece Deus em plenitude? Em plenitude, você fala, nossa, Jesus Cristo, eu desenho ele, eu consigo dar todas as características dele. Infelizmente, a gente não ainda conhece ele plenamente, porque tem um próximo passo da sua presença. Vamos abrir em Apocalipse 21, no versículo 22 ao 24. Apocalipse 21, 22 a 24. Diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Esse lugar vai ser onde nós vamos conhecer a plenitude. O apóstolo Paulo fala que vocês ainda não conhecem, mas vai haver um tempo onde vocês então vão conhecer, quando ele voltar nas nuvens, e como a gente cantou antes, que canção linda, nunca tinha cantado ela, sobre ele nos receber como nosso anfitrião, né? Anfitrião dessa festa, dessas bodas a qual nós somos convidados, do casamento de Cristo com a sua noiva, nós, a igreja, e também o seu templo, e tantas analogias que esse Deus maravilhoso gosta de usar. Mas então nós teremos a presença dele de uma maneira completa. Amém. Contudo, abrimos nisso dois problemas. A nossa falta de fé, e isso é nossa, minha também, principalmente minha, por assim dizer. E a nossa falta de prazer na sua presença, nossa falta de deleite na sua presença. Porque a gente falou sobre todos esses momentos. Primeiro, nossa falta de fé. Agimos como se não fosse verdade, como se ele estivesse mentindo sobre o espírito dele estar hoje na gente. Porque às vezes nos falta coragem. Não vou pedir para ninguém levantar a mão para a gente não ficar constrangido um com o outro, mas quantas vezes a gente se breca, se freia de agir com um ímpeto que o espírito sussurra ou às vezes berra no nosso ouvido falando, faça isso, fale a essa pessoa. A gente, às vezes, não tem essa coragem de acreditar que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, não contra homens, que ele já se provou contra os homens, mas ainda contra principados e potestades, ele os expôs publicamente e sobre eles triunfou. Mas a gente ainda tem medo de algumas coisas, a gente ainda não age com essa coragem que o Senhor nos dá pela sua presença dentro de nós. Não como se fosse um fio que passa e nos conecta, mas ele
dentro de nós e nós nele. E ele, eu não vou falar isso, mas dá vontade de falar, mas ele não é, Deus me livre, não é maluco, mas ele é para nós, nossas mentes humanas, seria insanidade falar que nós estamos nele como ele está com o Pai. Eu não tenho fé nisso às vezes. Então nós falhamos pela falta de fé no que a palavra de Deus nos diz. E onde que entra a nossa falta de deleite na presença de Deus? Um pregador que meu pastor gosta muito, Thomas Watson, ele diz: até que o pecado seja amargo, Cristo nunca será doce. Até que o pecado seja amargo, Cristo nunca será doce. Quando o nosso paladar é distorcido e nós temos mais prazer em um jogo da Copa, em ver a Espanha, desculpa os argentinos, mas dando aquele show de futebol contra a Argentina, a gente fala, yes, isso aí! E daí a gente às vezes não quer passar 40 minutos fazendo outra coisa da vontade do Senhor, 90 minutos fazendo outra coisa da vontade do Senhor. A gente tem o nosso paladar invertido, porque o nosso prazer está mais nas coisas mundanas do que nas coisas que Ele nos ensinou. E somos nesse momento como judeus que estavam no deserto, foram alimentados por Ele, tiveram a sua sede saciada, seus corpos aquecidos, no seu calor foram refrescados, e eles falam, mas será mesmo, cara, que Ele vai dar terra prometida? Meu Deus! Ele falou que Ele ia libertar vocês do Egito, libertou. Quando chegou no deserto, Ele falou, você trouxe a gente aqui para nos matar? Somos ingratos porque Ele nos libertou, como a gente cantou agora há pouco, meu pai citou, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós temos pecados que hoje não lutam mais, nós não lutamos mais contra eles e eles não pelejam mais contra a gente. Vencemos algumas coisas, mas tem outras coisas que a gente ainda... Não, será que eu tenho poder para vencer isso aqui também? Será que eu vou... Sabe o trunfo? Será que eu vou dar aquela cartada de autoridade? Porque o que a palavra nos disse anteriormente foi que nos foi dada a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Então, às vezes, a gente não usa isso. Da mesma forma como os judeus rejeitaram a presença de Deus por algumas vezes, ou não rejeitaram, mas não tiveram deleite. Às vezes eu também não me deleito. E eu compartilho isso com a igreja, que nós, às vezes, caímos nas ciladas de Satanás, que nos fazem olhar para nossas diárias nuvens de refresco, seja aqueles centavos que entram no final do mês e você cravado, Deus assinando. Fui eu, Deus e Yahvé, Criador dos céus e da terra. Os centavinhos são um presente. Beijos. Ou aquela nota que você esquece, assim, na hora que você estava ali tocando baixo, esqueceu. Veio na hora, sabe? Cadê o Pedro? Achei, Pedro. Ou sabe aquela coisinha, às vezes na escola, você esqueceu aquela frase para a prova e Deus vem lá e te ajuda. Ou às vezes você precisa fechar aquela venda e você precisa lembrar o nome do cliente. Quantas coisas que são esse refresco ou esse calor, literalmente, a gente às vezes está muito abastado, mas pessoas que literalmente sentem um calor da presença de Deus nesses tempos frios, pessoas que são abençoadas com isso, que falam, cara, era como se o próprio Deus estivesse me aquecendo. Ou pessoas morrendo de calor, a gente tem casos no México, calor extremo, Portugal, Espanha, pessoas que falam, quando eu achei que ia morrer, veio o refresco. E tantas outras coisas. A gente às vezes continua trocando essas coisas pelas ciladas, caindo nas ciladas de Satanás. E quais ciladas são essas? Trouxe um livrinho, vou ler ele, brincadeira. Tem 4 coisinhas que o C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia e também um grande pregador do século passado, trouxe em um livro um tanto quanto contraditório chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É como se fosse uma engenharia reversa, assim. E nesse livro, ele traz 4, logo no comecinho, 4 diquinhas que ele dá, ou na verdade, ele não, Deus o livre, Deus o tenha, querido C.S. Lewis, só fez coisa boa aqui, só escreveu coisa boa, mas ele, no seu personagem chamado Mal Danado, dá dicas para o seu sobrinho chamado Vermelindo. E são 4 dicas um tanto quanto curiosas.
que elas têm um único intuito. Como também foi falado mais cedo, basicamente eu subi aqui e tudo que eu falei estava ou nas músicas ou nas ministrações. Tanto do meu pai quanto do presbítero. Mas nosso foco é glorificar a Deus. E Satanás tem um único intuito. Que a gente não glorifique. Podemos fazer todas as outras coisas, mas que a glória venha ou pra gente, ou para as outras pessoas, ou para o nosso pastor, ou para os nossos amigos, ou para os nossos filhos, que eles são tão incríveis, né? Tão inteligentes, tão maravilhosos. Ou às vezes para os nossos grupos de amigos. A gente é muito massa. Tantas coisas que a gente tenta levar essa glória, mas tenta tirar essa glória de Deus. Às vezes nem tenta, mas faz isso sem querer. E essas ciladas, vou citar algumas delas. 4 apenas. Vou citar elas para a gente tentar gravar um pouquinho delas. A primeira é a distração da banalidade. A segunda é um relacionamento que nos cega. O terceiro é a domesticação de Deus. E o quarto é uma névoa de ansiedade. E na primeira ele fala assim, né? Novamente, é como se fosse... Eu pintei pouco a cena do livro. Mas é um diabinho em treinamento. É um diabinho que tem que fazer os humanos sofrerem, se distanciarem do seu inimigo. Que o inimigo do diabo é o nosso maravilhoso Deus Altíssimo. E eles chamam realmente no livro de inimigo. E essa é a tarefa dele. E nisso, você pode parecer que parece meio vulgar, mas nos ensina muito as ciladas que Satanás tenta plantar na nossa vida e nos deixa claro, quase que como você dá uma risadinha de quão tolos são as ciladas que caímos. E a primeira delas, a gente se identifica com muita facilidade. Faça ele se entreter com um jornal ou com o motorista atrasado do ônibus. Tudo deve parecer banal, comum e sem importância. Acima de tudo, vermelhindo, não tente usar a ciência como defesa contra o cristianismo, porque a ciência vai encorajá-lo a pensar sobre a plena realidade de coisas que ele não pode tocar nem ver, como um inimigo. E aqui eu estendo, obviamente, para a igreja toda, mas também para os adolescentes que estão numa etapa pré-universidade, onde a gente ouve muito sobre isso, mas como a ciência é inimiga de Deus. Mas na continuação desse texto ele fala assim, nosso intuito, muitas vezes os outros demoninhos podem confundir com ensinar, mas não, é confundir. Então ele tenta nos confundir com as coisas banais, a gente tenta banalizar todas as coisas do nosso dia como se fosse a vida real. Não, a vida real é assim. Não precisamos pensar sobre uma coluna de fogo que protegeu o povo do Senhor e aqueceu. Não precisamos pensar sobre um Deus criador de todas as coisas que com uma palavra faz os homens caírem ao chão. Não precisamos pensar sobre o Criador dos céus e da terra habitar no nosso coração. Isso é coisa que não vai mudar o meu ônibus que está atrasado. Não vai mudar o que eu tenho que fazer na segunda-feira. Mas ele fala, continua assim que eles acreditam. Uma hora eles acreditam. Continua falando que uma hora eles acreditam. Faça ele se entreter com essas coisas. E não faz ele imaginar que o sol, a milhões de quilômetros de distância, o aquece e o mantém vivo. Porque se ele começar a entender que uma coisa tão distante, onde ele não consegue ver, não consegue tocar, não consegue cheirar, faz ele vivo, ele vai começar a fazer algumas ligações e vai começar a entender como Deus, que criou todas as coisas, deixou várias pistinhas. Então faz ele continuar na Netflix, que lá não tem essas coisinhas. Depois ele fala sobre o relacionamento que cega. Ele fala, aproveite o mau relacionamento que o paciente possui com a sua mãe. Faça-o ver-se como uma grande e inocente vítima das petulâncias intencionais e provocativas de sua mãe. As expressões faciais, os tons de voz, os grunhidos que ela faz sem querer, como o levantar daquela sobrancelha que ele odeia. E não deixe de conectar os pontos para perceber que ele também o faz. Isso pode gerar algum tipo de empatia e compaixão. Faça-o apenas orar pelos pecados dela, mas nunca pelos próprios. Satanás utilizando dos nossos relacionamentos falhos e muitas vezes falhos por nossa própria tolice entre nós e nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, para a gente focar nas coisas erradas e com esse relacionamento tão cansativo a gente esquece de pensar no Espírito que habita dentro de nós e como ele sempre foi fiel e tudo que ele falou foi real. Mas não, a minha mãe é mais chata. Deus, quando ele escreveu sobre honrar os pais e as mães, ele não sabia que minha mãe falava para eu tirar a toalha da cama 2 vezes, sabe?
Não, é que Deus não conheceu a minha esposa, ou o meu marido, ou o meu filho. Não, é que o meu filho é mais difícil. Esse negócio de não irritar seus filhos é só pra galera que tem filho de boa, pô. Então Satanás utiliza dos relacionamentos que nos cegam da beleza e da completude da palavra do Senhor. Carta 4 diz sobre a domesticação de Deus e diz assim: os humanos não conhecem a Deus diretamente como nós, os demônios. Enquanto eles oram, eles tendem a imaginar crucifixos, o personagem do The Chosen, como Jesus, tentam imaginar elementos clericais como uma roupa ou alguma coisa do tipo, às vezes até construções e monumentos ou lugares físicos, em vez de buscar a identidade de Deus revelada no próprio livro sagrado deles. O conselho do maldanado aqui é manter o homem preso nessas imagens. Falar, não, adiciona mais uma coisinha, adiciona um outro detalhezinho, talvez você tenha que cuidar um pouquinho mais desse seu objeto de tentar imaginar Deus. Às vezes conjecturar um pouquinho mais sobre como que será que era o rosto de Jesus vai te aproximar mais do que orar declarando a personalidade e os adjetivos da pessoa de Deus que já estão muito bem descritos na palavra dele. Então a gente tenta domesticar Deus, colocar esse Deus, que a gente falou de todas essas coisas, desde o Éden, um Deus que quebra o tempo, a um Deus que quebra a física, e é um Deus que se transforma em carne, que ele quebra a lógica, sendo 100% homem, 100% Deus. A gente coloca ele como alguém básico, um ator. Quando, na verdade, a palavra de Deus é muito mais rica sobre as descrições dele. E o quarto é a névoa da ansiedade. E é o mais curto deles, mas às vezes a gente se identifica muito. Não há nada mais útil do que a ansiedade para bloquear a mente do paciente contra o inimigo. Nossa, a ansiedade é um problema novo, né? C.S. Lewis escreveu isso nos anos 50. Só que ele era de Cambridge, Oxford. E lá eles já estavam produzindo o que a gente consome hoje. Então ele estava olhando os livros que os grandes escritores da época escreviam, se inspirando em Freud, e marxismo e tantas outras coisas, tantos ismos daí. E ele falava, galera, daqui 50, 70 anos isso aqui vai dar um problema. Não sei se é bom ou ruim a gente ser de terceiro mundo, porque demorou para chegar aqui pelo menos, né? Mas ele falou, a ansiedade nos anos 50, que loucura. Nada mais útil do que a ansiedade para bloquear a mente do paciente contra o inimigo. Contra as coisas do dia a dia, tantas coisas que a gente coloca na frente, tantas ansiedades. Elas literalmente, e aqui, de novo, não vou pedir pra gente levantar a mão, mas quantas vezes a sua mente era bloqueada? Porque nós não acreditávamos que o Deus que cuidou de todo esse povo tinha a presença suficiente para também fazer milagres na nossa vida. Mas existe a restauração da contemplação. Que é muito simples, é fazer a gente o oposto de tudo isso que o Vermelindo estava aprendendo, ou simplesmente tudo isso que o maldanado estava ensinando. E para isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 27, 4. Oh, Senhor Jesus. Salmos 27, 4. Salmo de Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Salmo 63, não precisa abrir, mas do 1 ao 2 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, e a minha alma tem sede de Ti.
Todo o meu ser anseia por ti como em uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu te contemplei no seu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Como nós falamos anteriormente, a gente já viu a presença de Deus, talvez não vimos, mas sentimos essa presença maravilhosa. E devemos fazer como Davi. Uma coisa nós devemos pedir ao Senhor, perdão, que a gente possa buscar na casa do Senhor, nosso Deus, todos os dias, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E a orientação para cada uma dessas coisas, a orientação para a gente se controlar, porque a palavra de Deus fala sobre autocontrole, a orientação para a gente tratar melhor os nossos filhos, a orientação para os filhos tratarem melhor os seus pais, saberem que se vocês acreditam nessa palavra que a gente está lendo, não é um mini espírito. Espírito adolescente de Deus habita em vocês. Não, é o Espírito de Deus habita em vocês. Obviamente, ele comporta a nossa adolescência, a nossa juventude. Ele não vai chegar e dar um... Você vai crescer uma barba, ficar velho do nada, e uma sabedoria de Salomão. Ele entende que você é um adolescente. Mas dentro da sua adolescência, não, como diz Paulo a Timóteo, não deixe que te desprezem, menosprezem por você ser jovem. E ele falou tão sério que ele deixou o ministério dele para esse cara. Então, acredito que ele está falando sério. O maior apóstolo dos gentios, né, falando isso, deixando para um jovem, acredito que ele tinha alguma fé nesse cara. Então a gente se controlar, a gente acreditar que é essa orientação, mas qual que é o passo a passo? Uma coisa a gente tem que pedir ao Senhor, porque alguém aqui consegue simplesmente acordar e falar, hoje eu vou ser muito crente. A gente precisa de muita labuta, muito, Senhor, derrama o seu Espírito sobre mim. A gente precisa então uma coisa pedir ao Senhor e buscar isso. Que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Não conheci crente que fosse saudável e não habitasse com outros crentes. Já ouvi histórias de que tem, mas eu não vi. Precisamos estar com os nossos irmãos na casa do Senhor. Porque afinal ele falou que habita em vocês e vocês são o corpo, não é você. Você é o corpo de Cristo, não é nós. Ele olha para você e ele vê todos os seus pecados. Mas ele olha para a igreja e ele vê a noiva santa, imaculada. Então nós não temos como ser isso que a palavra está descrevendo sozinhos. Mas juntos, na casa do Senhor. Então nós podemos fazer o quê? Nos reunir para falar, como eu falei antes, sobre o jogo da Espanha, que fica na minha cabeça há bastante tempo, mas não devo falar sobre isso na casa do Senhor. Mas a gente deve falar o quê? Sobre contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação do seu templo. A gente não deve falar sobre as coisas da 6-7. A gente não deve falar sobre as coisas interessantes do dia a dia só. A gente deve falar sobre o quê? Sobre contemplar a bondade de Deus e a orientação no seu templo. A gente deve buscar essa direção, porque a palavra tem pouca coisa, né? Quem sabe, realmente, ChatGPT ajuda mais, assim, né? Mas que estejamos na igreja, nem que seja com o ChatGPT, na nossa igreja, no encontro de jovens, a gente usa às vezes. Todo mundo abre o ChatGPT e a gente vai conversar sobre tal tema. Cada um fala sobre a vida de um apóstolo. A gente faz tipo um seminário e a gente consegue trocar ideia. Então até isso, uma ferramenta assustadora pode ser útil. Mas a gente faz isso para fazer o quê? Contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação. Que a gente faça isso, porque quantos pais aqui, né, dentro do tema da DAP, quantos pais aqui têm problemas similares com seus adolescentes? Será que se a gente se reunisse e fizesse um bolão ali de quem não tem um problema, dava um trocado, assim, né? Porque, cara, a gente sofre as mesmas coisas. Se eu for falar dos problemas que a gente tem no MED e a galerinha aqui da UPA, acredito que os pecados vão trocar só um cabelo crespo, um cabelo liso, um menino, uma menina, não sei o que, mas a gente é muito similar. E a gente, estando na igreja do Senhor, conversando, essa parte mais difícil, abrindo nosso coração, nos desnudando para aqueles que, assim como nós, têm o Espírito Santo de Deus, trabalhem no nosso coração. Tem uma frase que o meu pastor utiliza, que eu também não sei de quem que é, mas essa é muito boa, que ele fala que a salvação é de graça pra gente, mas o discipulado custa tudo.
Então, às vezes, para a gente ter esse relacionamento de realmente chegar e pedir para o seu irmão orientação, você precisa se desnudar das suas proteções e realmente compartilhar seus problemas. Os superficiais e os cabeludos também. Para que o Senhor possa tratar no nosso coração a sua bondade. E que, através do relacionamento, a gente possa perceber essa bondade. Hoje, enquanto estavam cantando uma música sobre a presença de Deus, obviamente, a minha cabeça primeiro passou pelo banquete. Eu falei, caraca, o banquete, Jesus, o Criador dos céus e da terra, essa presença que a gente falou, vai ser quem vai me servir? Ah, não, mano. Tira, só vai embora, assim, né? Tira o crachazinho. Não sou digno disso. Mas além disso, eu pensei, meu Deus, lembrei dos conselhos que minha sogra estava me dando ontem, sobre um problema que eu tô tendo com um amigo. E durante a canção, a orientação e a bondade do Senhor alcançou meu coração. Não podia ter acontecido em casa, mas não, eu estava na igreja. Que engraçado que a Bíblia está certa de novo. Ora. Gente, essa é a palavra de Deus pra gente. Que a gente seja inteligente de aproveitar igual, não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo de um um senhor, o Clóvis Barros, falando assim, eu só tenho que ler, alguém teve que escrever. Se o cara escreveu isso daqui, como é que eu não vou me dar o tempo de tentar ler? Ele teve que bolar tudo da cabeça dele, o livrinho aqui. Teve que pegar a Bíblia e falar, como é que eu vou passar isso para a igreja, para os jovens, para a galera da universidade? Ele já fez, está aqui, e tem 4 passinhos aqui. Ó. A gente banaliza a maravilhosa criação de Deus. A gente acha que a ciência é coisa para, desculpa a palavra, mas para esquerdista, ou a gente acha que é para universitário, ou a gente acha que é para doutores da lei, pessoas super sábias, ou para intelectuais, aquelas pessoas que são muito cultas. A gente acha coisas, a gente coloca distração naquilo que é incrível. Um Deus que criou os céus e a terra e assinou em tantas as coisas. A gente estava esses tempos numa EBD aprendendo sobre com uma professora, mãe de amigos nossos, a Pamela Paião, que teve aqui na igreja. Ela, mãe de uma das nossas adolescentes, estava ensinando sobre todas as formas como Deus se apresenta para todos os cientistas. Da biologia, geografia, matemática, mostrando como as coisas, quando você faz um som numa pedra ou num pedaço de metal, aquilo cria um formato e esse formato é 3D. Então, quando a palavra fala que Deus criou pela sua voz, é quase que literalmente provado que pelo som você cria objetos 3D. Não, mas 2000 anos atrás falaram que era loucura o cara criar um mundo na palavra, mas hoje a ciência prova que com as coisas certas você poderia criar. Obviamente, nós não somos impressoras 3D, mas Deus deixou essa dica. Olha só. Moisés escreveu de uma coisa que vocês só vão aprender daqui 3.000 aninhos. Depois vocês me dão os créditos. A ciência, que é maravilhosa, apresenta tantas coisas, desde as constelações que têm o mesmo desenho do nosso olho. Você vai ver aquela constelação incrível, você dá um zoom num olho de uma pessoa, é o mesmo desenho. Não literalmente o mesmo, mas tem similaridades, como se um mesmo desenhista que tem um traço, né? Eu sou designer, então às vezes você tem um traço, ou como fotógrafo, você deixa todas as coisas parecidinhas. Uma pessoa que trabalha aqui, o pessoal que trabalha às vezes com madeira, você vai deixando tudo com o mesmo desenho. Meus pais têm a fábrica, eles deixam as coisas com similaridades. Deus fez a mesma coisa, ele deixou um mundo cheio de similaridades. E isso a gente fala, não é tão legal assim. Banaliza isso, a incrível criação do Senhor. E trazendo mais um ponto, qual é o nosso dever como igreja com os adolescentes? Ou como os adolescentes com os mais velhos? Acredito que tem uma grande função que a gente pode fazer, de inspiração mútua. Os mais velhos têm coisas para ensinar para os mais novos que a palavra nos ensina em diversos textos. Mais jovens estejam com mais velhos, para que vocês aprendam sobre a sabedoria. Também fala sobre os mais novos estarem sendo exemplos em Timóteo. É a continuação daquele texto. Não se menospreze, não deixe que te menosprezem por ser jovem, mas seja você exemplo para toda a congregação. Apenas para os mais novos? Não, para toda a congregação. Então que
Eu tenho vontade de berrar, mas eu não quero assustar ninguém, entendeu? Mas, tipo, sabe aquela energia que vocês têm? Usem isso para que seja um evangelho cativante. A energia que vocês têm, sorry, bad news, más notícias, vocês nunca mais vão ter igual. Vocês têm hoje. Aproveitem. Uma dádiva. Aquele carpe diem, sabe? Cultive todos os dias. Porque a energia que vocês têm para falar do evangelho hoje, vocês nunca mais vão ter igual. Então, que vocês sejam aquelas pessoas enérgicas falando do evangelho, apaixonantes. Como Jesus, que deixava as pessoas impressionadas aos 12 anos, como disse o presbítero Davi. Caraca, as perguntas que esse menino faz, o interesse, a disposição de não voltar para casa, mas ficar ali aprendendo. Sai um pouquinho da escrolagem infinita e vai ter com o Senhor. E o mais velho também se dispa um pouquinho da sua sabedoria para quebrar em miúdos e tentar dar em doses para os mais novos, porque eles estão sedentos. Dizem que a cada 4 gerações a gente volta para a anterior. A gente tem uma geração tipo uma mais tradicional, depois menos tradicional, daí menos tradicional e muito pouquíssimo tradicional, e depois a gente troca. Como eu falei, eu trabalho com branding e a gente vê grandes tendências do mercado voltando ao tradicional. O homeschooling é um desses, as pessoas voltaram a ser ensinadas em casas. Os meus amigos querem que a gente compre um sítio e pare de ir ao mercado para todos nós produzirmos comida juntos. A gente quer... Eu não ouvi, desculpa. Essa é uma boa, né? É uma boa. E daí você fala, é só você. Não, experimenta pesquisar isso na internet. Você vai ver o quanto de pessoas de 30 a 40 anos, não, meninos de 18, 19 anos que não aguentam mais o que eles ouvem nas escolas. Mas às vezes nós mais velhos acreditamos que eles não querem dar ouvidos. Mas às vezes eles estão ouvindo o Clóvis de Barro, que é meme entre adolescente e é um idoso filósofo. O cara virou meme entre adolescente. Você acha que ele não quer ouvir o que o senhor tem para falar para o seu neto, para o seu filho? Às vezes o que ele mais quer é isso, é uma dose de sabedoria que eu não ouço em nenhum outro lugar. Só no Rio Pequeno. Então a gente tem isso para colaborar, porque é a igreja do Senhor. E porque, não, eu não sou capaz, mas o Espírito de Deus habita em você. Ah, não, mas eu não sei como. Ora, vamos pedir uma coisa ao Senhor, que a gente busque e possa habitar na casa do Senhor, para contemplar a bondade, buscar a sua orientação. Deus, como é que eu falo com meu neto? Mas como que eu falo na linguagem dele? Ora, o Senhor protegeu aqueles que vieram do deserto com uma nuvem, negócio de fogo, uma coluna de fogo. Na minha versão tá nuvem de fogo, eu fico meio confuso, mas é coluna de fogo. Depois alimentou eles. Você acha que ele não consegue te dar umas dicas de comunicação? Qual é a urgência da gente fazer isso? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24. Vamos começar do 27 daí. Obrigado, mãe. Te amo. Não, tá ótimo. Obrigado, mãe. Qual é a urgência da gente fazer isso? Por que a gente deve ganhar o tempo possível e não estar esperando o amanhã para pedir essa coisa ao Senhor e buscar essa coisa hoje? Por que a gente deve habitar hoje na casa do Senhor? Vamos ler Mateus 24, 27 ao 31. Porque como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pulamos para o 36 ao 39. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E, novamente, quem diz isso? O próprio Filho do Homem. O próprio Jesus. Que não mentiu sobre nada, todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. As mais absurdas, talvez, para as pessoas que viram ele entrando em Jerusalém, né, sendo louvado, Hosana, falando, esse cara vai ser preso e pelo poder do povo vai ser assassinado. Impossível. Em alguns dias isso aconteceu. E ele falou, o que era improvável aconteceu. Todas as coisas que ele falou se cumpriram. E mais uma dessas coisas está sendo dita aqui, e às vezes a gente também duvida, ou pelo menos não duvida na forma como a gente fala, mas duvida na forma como a gente age. E não age sabendo que, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ou seja, é hoje? Não sei. É daqui 10 anos? Não sei. Mas falar, com certeza, não é hoje, galera. Pode ficar tranquilo. Dá um tempinho aí, vocês conseguem se formar no ensino médio, namorar uma galerinha, casar, ter filho, trabalhar, e depois vocês voltam para Jesus, porque tem tempo. Ele falou que em breve demorou 2000 anos, o em breve dele não dá para confiar no que ele fala, né? Essa é a urgência, ninguém sabe. E não deve ser um choro, mas uma alegria. Porque nós temos essa urgência para fazer a obra do Senhor. Não sem poder, porque, como ele falou, não vou deixar vocês órfãos, mas darei a vocês um consolador. Aquele que ressuscitou o Cristo dos mortos habita dentro de nós. E nós devemos fazer algo com isso, devemos espalhar para as nações, porque agora a gente pode. O Evangelho que nos é chegado, e essa boa nova, o Evangelho, ouvi dizer de um pastor uns anos atrás, que era um termo que era utilizado quando um povo estava sendo atacado. E em uma atitude de contra-ataque, eles conseguiam decapitar o rei. Bem de leve. Assunto para antes do almoço. Mas eles decapitavam o rei em algum momento, e eles pegavam essa cabeça, colocavam em um saco, mandavam um mensageiro e vai para o nosso palácio e avisa que a gente já ganhou a guerra. Esse é os contextos como era utilizado a palavra boa nova. É só essa boa nova. Nós ganhamos a guerra. Pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pouco enérgico compartilhar essa palavra, né? Nada de que o Criador dos céus e da terra vai vir sobre os céus, montado em um cavalo branco e com uma miríade de anjos, buscar a sua igreja, os eleitos, aqueles que não fizeram nada para merecer, mas tiveram tudo. Aqueles que, como judeus, apenas nasceram e o Senhor falou, você é meu, eu já te comprei. E agora o que a gente tem que fazer, como Paulo fala, é viver normalmente? Não, muito pelo contrário. Mas se a gente entendeu essa presença e se a gente fizer o que a palavra está nos dizendo, de olhar na casa do Senhor e falar, Deus, me dá essa orientação, vai ser natural esse Espírito que está dentro de nós. E eu garanto que a gente já teve esses momentos. Eu sei que o que eu estou falando não é um completo absurdo. Eu sei que a gente tem aquelas semanas que, nossa, eu tô um super-homem. Essa semana eu tô santo. A gente sabe o gostinho que tem isso. A gente só precisa fazer isso dia após dia, a parte mais difícil da disciplina.
mas a gente precisa buscar a presença do Senhor e a sua orientação, que já está escrita nas suas sagradas escrituras, para que a gente possa alcançar essa geração que está aqui, para que a gente possa não viver uma vida de pé de guerra com os nossos pais, mas fazer uma coisa que é incrível, ter eles como nossos irmãos na fé. Glória a Jesus. Não como alguém que te dá ordens apenas, mas como um irmão de batalha, ombro a ombro, lutando contra os poderes de Satanás. E você com seu pai e sua mãe sendo igreja, a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então qual o poder que isso tem na tua casa? Na nossa casa? É isso. Essa é a palavra do Senhor pra gente essa noite. Porque Ele já nos deu essa vitória. E Ele não é mentiroso. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. E essa é a presença que Ele nos apresenta. Uma presença que veio do Éden ao deserto, à Galileia, à Europa e à Ásia Menor. Estendeu, passaram os Magalhães, aqui eu tenho uma moralzinha no nome, cruzaram o Atlântico, abriram todas essas terras que nós vivemos hoje e vieram pregando o Evangelho. E nos chegou essa dádiva, de mão beijada. Muitos aqui nasceram em lar cristão. E ouviram desde pequeno, como o irmão Davi falou, cresceram nos corredores dessa igreja. E beleza, é isso, tchau, beijo. Não levemos essa palavra para as outras pessoas, porque o Espírito que ressuscitou, Cristo dos mortos, é presente em mim e em você. E a palavra de Deus fala que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem, poder, domínio próprio, equilíbrio e amor. É isso aí. Tem umas versões diferentes, mas a minha falava coragem, mas tudo bem. Olha que notícia maravilhosa, olha que boa nova. A vitória já é nossa. O Senhor já venceu essa guerra. E nós somos os soldados fazendo isso, avançando contra as portas do inferno, para fazer que as famílias façam o que Satanás não consegue fazer. Glorificar a Deus. Satanás, que é o oposto disso, os anjos têm inveja santa da gente, porque nos foi dado a missão de levar o Evangelho. E é isso, gente, é isso. Que a palavra de Deus possa nos dar esse encorajamento. Saber que, assim como a gente tem no design a gente fala deadline, né? A linha final, é o último dia. Quando você sabe a entrega, às vezes, eu sou meio preguiçoso, eu tenho o pecado da procrastinação, às vezes eu deixo chegar quase no limite. Mas isso é porque eu sei a data. Se a gente não sabe a data, é hoje ou hoje. O Senhor pode vir hoje, rasgar o céu do Oriente ao Ocidente e chamar a galera, o que vocês tinham para fazer já foi feito. Então vamos ganhar tempo, vamos levar essa palavra de salvação, porque é uma palavra de alegria, uma palavra de você chegar para alguém e falar: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E cantar umas músicas dessa, né? Se for possível, falar que o próprio Criador dos céus e da terra vai ser o anfitrião do dia onde você é convidado para ser a noiva dele. Posso fazer uma oração com vocês, igreja? Antes da oração, eu posso fazer uma dica do reverendo Cláudio? Adolescentes, vocês podem descer ali, por gentileza? Igreja, adolescentes, por favor, podem ficar aqui na frente, por gentileza? Vamos fazer uma oração por essa galera nessa noite, em especial? Podem todos, galera, vocês bonitões aí, podem